no ar o EngeCast, o podcast da engenharia que aborda temas sobre a profissão, direitos, mercado de trabalho e política. Este episódio nós falaremos sobre a engenharia nacional, desenvolvimento brasileiro e também sobre políticas públicas. E para isso nós vamos receber aqui Jorge Bittar, que é engenheiro eletrônico e também foi presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Bittar. Olha, muito bom dia a todos e a todas que estão aí nos acompanhando. É um prazer estar de volta a esta casa que me faz lembrar de tantas importantes lutas pela engenharia, luta pela tecnologia, pelos direitos dos engenheiros, mas também lutas pela democracia, pela justiça social, por uma sociedade, né, próspera e, ao mesmo tempo, mais igualitária. Obrigada. Eu vou apresentar o nosso convidado aqui aos nossos ouvintes e às pessoas que nos veem e nos ouvem. Jorge Bittar é engenheiro eletrônico, formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Foi funcionário da Embratel por 21 anos, vereador do Rio de Janeiro por 2 mandatos, deputado federal por 4 mandatos, secretário estadual de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, secretário municipal de Habitação do Rio de Janeiro, presidente da Telebrás, consultor de telecomunicações, planejamento e gestão, Mob Telecom, PPP Maranhão, redes de internet em Mato Grosso. Atualmente é diretor de formação Fundação Perseu Abramo e membro do Conselho de Administração da Telebrás. Muito obrigada. Quero lembrar que o EngeCast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e conta com patrocínio da Mútua. Bem, para a gente começar esse episódio, Bittar, eu queria que você contasse para a gente por que você escolheu a engenharia. Olha, por que eu escolhi a engenharia? Na verdade, quando eu completei o ensino médio, hoje chamado ensino médio, na época era o científico, né, que era o segundo grau, o ensino médio, eu tinha algumas opções pela frente. Podia pensar em ser economista. O meu pai era formado em economia, embora meu pai... Eu sou descendente de árabes. Uhum. Né? Efetivamente, aliás, eu estou aqui vivendo o drama dos palestinos, dos libaneses, que estão sendo duramente agredidos, violentados. É uma prática de genocídio que eu acho que nós temos que repudiar com muita veemência. Mas meu pai foi um comerciante lá na cidade onde eu nasci, em Santos, e naquele ambiente eu me senti atraído pela ideia de que eu poderia oferecer alguma contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Meu pai falava muito do desenvolvimento naquela época. Era a época do chamado desenvolvimento industrial brasileiro, e todos apostavam mal, desde a era Vargas, depois passando por Juscelino, início do governo João Goulart. Então, naquele ambiente, eu vou seguir esse caminho, que eu acho que eu posso gerar alguma contribuição. E me senti feliz, porque me empenhei um bocado, consegui passar no vestibular para o ITA, uma escola de excelência que me deu uma boa base e tal. Mas eu nunca abdiquei também da visão de sociedade, que eu acho que é uma herança do meu pai e da minha mãe, que eram pessoas relativamente esclarecidas, posicionadas, tinham posição sobre o Brasil, sobre a vida, sobre os direitos de todos e tal, direitos trabalhistas, inclusive. E isso me fez sempre combinar a questão da técnica, do conhecimento sobre tecnologia, com uma visão de desenvolvimento do país, desenvolvimento equilibrado do nosso Brasil. Foi por conta disso que acabei abraçando a engenharia e eu acho que fiz o meu papel, digamos assim, né? Dei minha contribuição modesta nesse país imenso e tão querido que é o nosso Brasil. E aí você falou um pouco dessas memórias no período do Brasil, no período da política de Vargas. E aí nas minhas pesquisas eu vi que você se lembra do suicídio de Vargas aos 6 anos. Conta pra gente essa memória. Olha só que coisa interessante. O meu pai, desde a formação dele, ele tinha uma formação, de um lado, nacionalista, né, porque ele teve um professor chamado Dr. Álvaro Parente, ao qual ele citava sempre e tal,
que trabalhava muitos temas do desenvolvimento do Brasil, das potencialidades do Brasil. Naquele período havia toda aquela coisa do mandato de Getúlio Vargas, a partir dos anos 50, foi um mandato extremamente importante. Naquela época, quando Getúlio se suicidou, eu tinha 6 anos. E o meu pai era muito simpático ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Pô, foi um trauma assim, gigantesco. E eu, com apenas 6 anos, eu me lembro perfeitamente. A cidade de Santos, onde eu nasci, que era chamado Porto Vermelho, porque tinha os estivadores, trabalhadores e tal. A cidade de Santos entrou em comoção. E aquilo me afetou muito, emocionalmente também. Então, até hoje, eu lembro desse momento extremamente triste, né, que foi o falecimento de Getúlio Vargas, né, uma grande liderança. Então o trabalhismo já vinha muito forte na sua vida. Com certeza. E você acha que influenciou então na sua trajetória no movimento sindical? Como que surgiu a sua entrada no movimento sindical? Olha, eu me formei em engenharia, vim para o Rio de Janeiro, que como o ITA era uma escola de excelência, sim, eles iam lá, as empresas iam ao ITA buscar atrair engenheiros recém-formados por conta dos seus desafios tecnológicos e tal. E uma dessas empresas que foi a Embratel, justamente. Eu vim ao Rio de Janeiro, fui entrevistado, enfim, e acabei sendo contratado pela Embratel. E a partir daí eu, enfim, sempre interessado na política, mas ao mesmo tempo trabalhando como engenheiro, eu trabalhei no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Embratel, assim, botando a mão na massa, fazendo. Depois trabalhei no planejamento operacional da empresa, em diversas outras áreas. Foram 21 anos de trabalho. Mas, simultaneamente, eu estive sempre interessado, digamos assim, no mundo da política e do desenvolvimento. Num determinado momento, eu me aproximei de um grupo de engenheiros que, no final dos anos 70, impulsionados pela luta contra a ditadura militar, na época e tal, queriam democratizar o clube de engenharia e o sindicato dos engenheiros, né? E aí, nesse processo, eu acabei me tornando conselheiro do clube de engenharia, no primeiro momento. E, a partir daí, com uma certa naturalidade, eu, sinceramente, não pleiteei a função de liderar uma chapa para os sindicatos de engenheiros. Mas meus companheiros engenheiros acharam que eu deveria liderar essa chapa. E foi uma coisa muito exitosa, porque nós fizemos um trabalho de filiação aqui ao sindicato. E a nossa gestão aqui à frente dos sindicatos de engenheiros foi marcada por muito compromisso com a democracia, muito fortalecimento das lutas dos engenheiros e da tecnologia nacional, e empresas em que não havia muita discussão sobre temas tecnológicos, como nesse sentido, não tecnologia em si, mas política tecnológica, como Furnas, Light, a própria Embratel, enfim. A Petrobras já tinha todo um legado, né, de lutas, etc. A nossa gestão no Sindicato dos Engenheiros impulsionou muito esse trabalho, né, efetivamente. Foi por aí que eu acabei continuando no caminho da política, mas sem nunca deixar de acompanhar também os temas da engenharia. Então, até hoje, eu trabalho também como consultor da área de tecnologia, e para mim isso é muito importante também. Perfeito. E, Bittar, o Sindicato dos Engenheiros ele segue uma referência das lutas da engenharia e da política pública também, mas a gente vê, por outro lado, que o processo político nacional tem uma criminalização do movimento sindical. Quais os desafios para a gente enfrentar esse processo? Olha, vamos botar um marco histórico, que foi justamente quando nós chegamos aqui, digamos, na diretoria do Sindicato dos Engenheiros. O Brasil vivia aquele período a que eu já me referi de industrialização intensa. No início dos anos 80, quando nós chegamos aqui, ou seja, 44 anos atrás, o Brasil tinha um parque industrial respeitado no mundo inteiro. Só para você ter uma noção, a China, que é hoje país poderoso e disputa a hegemonia do sistema econômico internacional com os Estados Unidos, era um país agrícola, praticamente com
o início de um processo de industrialização. Eles vieram ao Brasil, os chineses, para conhecer a experiência brasileira de desenvolvimento ao longo das décadas de 40, 50, 60, 70. Porque mesmo os militares, apesar de ter sido um período triste da nossa história, com perseguições, mortes, assassinatos e coisas desse tipo, mas eles não tiveram como conter o processo de desenvolvimento industrial brasileiro. Então, nesse período, os sindicatos se fortaleceram muito também, né? Porque você cria uma base industrial, uma base tecnológica, você tem atividades de serviços e tal. Os sindicatos floresceram na luta contra a ditadura. No início dos anos 80 foi construída a CUT, e os sindicatos fortes, liderados por Lula, as greves do ABC, porque ali se concentrava um grande número de indústrias, de empresas da indústria automobilística e assim por diante. Este período foi o período áureo do movimento sindical, no qual nós, do Sindicato dos Engenheiros, nos inserimos. Depois foi criada a federação, né, a FICENGE, enfim, e todas as lutas nacionais de nós, engenheiros, e que queremos contribuir para a construção de um país que se desenvolva, que seja mais justo, mais equilibrado, efetivamente. Mas, a partir dos anos 80, o Brasil mergulhou fortemente no período chamado neoliberal. A conjunção de interesses econômicos liderados por Reagan, então presidente americano, Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, etc., e tal, da Grã-Bretanha, eles construíram o chamado consenso de Washington, e começaram a negar o papel do Estado como impulsionador do desenvolvimento, né? E a ideia de que o mercado pudesse resolver tudo. E aí vivemos aquele período da hiperinflação nos anos 80, foi um período difícil, mas a campanha das diretas, conseguimos, enfim, não diretamente alcançar um governo de natureza plenamente democrática, que foi a via do colégio eleitoral, o governo Sarney, mas um período em que a economia desandou fortemente. O país com uma dívida externa muito grande, a inflação também cresceu enormemente, um período de hiperinflação. Houve a primeira campanha das diretas para presidente da República foi em 1989, quando então o Lula, né, teve um desempenho fantástico. Eu coordenei a campanha do presidente Lula aqui no estado do Rio de Janeiro e participei ativamente do projeto nacional e tal. Mas, simultaneamente, ali naquele momento foi eleito o Collor. Eu lembro perfeitamente o discurso do Collor era: o Brasil não precisa produzir computadores. O importante é ter computadores. Né? Os carros brasileiros são carroças, precisamos importar carros modernos e tal. Então, a ideologia do modernismo, né, acabou por se impor diante do modernismo falso, né? Porque supostamente os bens importados eram melhores do que os bens nacionais. E a partir daí o Brasil entra num processo de desindustrialização. Então, a indústria brasileira, que representou 30% de tudo que se produz no Brasil, do PIB, como a gente chama, hoje representa menos de 11%. De 30% para 11%, né, apenas. Então, isso significa que os sindicatos tenderam a se fragilizar também. Né? Menos indústrias, menos organizações de base dos trabalhadores e tal, mais fragmentação. Né? E sobre esse processo, a revolução tecnológica, que desconstitui ainda mais o mercado de trabalho. A chamada uberização da economia, né? Os trabalhadores e trabalhadoras que perdem direitos, a reforma trabalhista elimina muitos direitos, a própria reforma trabalhista, maldosamente, né, retira os mecanismos de financiamento dos sindicatos, que se fragilizam ainda mais, e surge então a ideia, que é uma ideia também neoliberal, da meritocracia extremada, ou seja, as pessoas, para se darem bem na vida, têm que lutar. Não importa o seu vizinho, não importa o seu colega de trabalho. Não, você tem que lutar. Então, mesmo no governo do presidente Lula, quando se perguntar, que foi um sucesso, né? O Lula saiu com 80 e tantos % de aprovação.
Mas eu me recordo de uma pesquisa de opinião da Fundação Perseu Abramo, quando se perguntava para as pessoas se a vida delas tinha melhorado, a chamada nova classe C, as pessoas diziam, sim, minha vida melhorou. Qual a razão da melhoria da sua vida? Aí se apresentava uma lista de opções. As pessoas colocavam em ordem, primeiro, meu esforço pessoal, apoio da minha família, apoio da minha igreja, e etc. E tal. Lá embaixo é que eles se referenciavam às políticas do governo. Eu lembro dessa pesquisa. Né? E foram políticas que estão... Então, isso acaba desconstituindo a ideia de construção de uma sociedade mais solidária, né? De uma sociedade em que, pela união de todos e pelo ambiente democrático, se possa construir um país próspero e que todos possam ter qualidade de vida. Então, os sindicatos se desconstituem, respondendo a sua pergunta, nesse ambiente. Né? Nós precisamos reconstituir esse processo, porque quem trabalha para o Uber, ainda que possa falar, eu não preciso de um contrato de trabalho, mas essas pessoas um dia vão ter que se aposentar. Exatamente. Essas pessoas um dia vão ter o seu equipamento de trabalho, o seu carro, ou o entregador com a bicicleta ou com uma moto, quando houver um acidente, um problema mais grave com o seu equipamento, ele vai precisar ter um seguro para poder repor, porque é a ferramenta de trabalho deles, etc. E coisas dessa natureza. Então, nós precisamos reconstruir o ambiente das relações de trabalho na sociedade brasileira e construir relações solidárias, porque senão nós vamos viver um processo em que as pessoas vão continuar tendo condições de vida cada vez mais precárias, né? Você vai estar alimentando um processo em que o mercado financeiro se torna cada vez mais forte e isso aumenta a desigualdade, né? Não é por outro lado que a turma que a gente chama da Faria Lima, né, do mercado financeiro, vive dizendo que as finanças do governo estão desequilibradas, que precisa aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Tudo isso é absolutamente inconsistente. Nós podemos até conversar sobre isso, mas isso ajuda a desconstituir um processo de desenvolvimento da sociedade brasileira. E isso aumenta a precarização, a pobreza, e é um caldo de cultura bom para a extrema-direita, né? Para aqueles que dizem que são contra o sistema solidário, que quem é a favor de certos direitos é uma pessoa atrasada, moderna, que os que pregam o socialismo ou o comunismo são antipatriotas e coisas dessa natureza, né? Então, eles se apresentam como supostamente contra o sistema, né? Mas, na verdade, são aqueles que mais abraçam o sistema. Veja o que aconteceu no Brasil depois do impeachment da Dilma, né? Foram 6 anos, 2 de governo Temer e 4 de governo Bolsonaro. Eles diziam que a austeridade, as contas públicas, o teto de gastos ia resolver tudo. Ao contrário, a situação do governo que o presidente Lula recebeu no início de 2023 foi dramática. Até hoje se busca consertar todo aquele processo de destruição e de negação de direitos de nossa população. Então, esse é um processo contínuo e os sindicatos são importantes na sua reconstituição e no seu diálogo com esse novo ambiente do mercado de trabalho no Brasil. A desindustrialização afetou o movimento sindical e afetou a engenharia também, né? Fala um pouco sobre isso pra gente. Pois bem, qual o papel do engenheiro? O papel do engenheiro é desenvolver projetos. Para desenvolver projetos, você tem que incorporar tecnologia, conhecimento, né? Sobretudo nesse ambiente de revolução tecnológica. Então, esse processo de desindustrialização fez com que cada vez menos as empresas que passam a importar produtos ao invés de desenvolvê-los aqui no país, que as empresas deixem de necessitar de profissionais da engenharia, de técnicos, né? De pessoas com conhecimento técnico. Se a coisa já vem pronta lá de fora, para que eu vou botar, né? Mas houve um outro fator também, porque naquele momento do golpe contra a presidenta Dilma, houve o ambiente da Lava Jato, seu ambiente de desqualificação do PT, do governo
da presidenta Dilma. Foi um golpe, sem sombra de dúvida, porque não havia crime de responsabilidade naquele momento e tal, porque se prometia um Brasil melhor, etc. E tal, nada disso aconteceu. Mas, simultaneamente com a Lava Jato, houve a desconstrução também das empresas de engenharia, as grandes construtoras brasileiras. Alguém poderá falar, não, peraí, mas a Odebrecht teve problemas éticos de corrupção. Sim, se dirigentes de algumas dessas empresas cometeram atos de corrupção, eles têm que ser responsabilizados, tem que se provar isso e tem que ser responsabilizados. Agora, a outra coisa é desmontar as empresas de engenharia, que é o que aconteceu. Né? O Brasil perdeu capacidade na grande construção civil de estradas, de novos parques industriais, hidroelétricas, setor de telecomunicações e tantas outras áreas importantes para o nosso país. Então, esses dois vetores prejudicaram muito a engenharia brasileira. Eu espero que, a partir de agora, com certas iniciativas do governo sobre as quais, pelo que você mostrou, nós poderíamos conversar, como o Nova Indústria Brasil, o Programa de Aceleração do Crescimento, etc. e tal, que a gente possa reconstruir os caminhos da engenharia brasileira como uma força motriz importante para que o Brasil se desenvolva de maneira consistente. Né? Então já vamos caminhar nessa perspectiva de futuro, né? Sobre o projeto Nova Indústria Brasil, o PAC, esses projetos de futuro. Eu também queria que você falasse, já que é uma pessoa que fala muito das políticas tecnológicas, desses desafios, principalmente diante de tantas mudanças tecnológicas que a gente vê hoje no mundo, né? Olha, como eu disse, o Brasil se desindustrializou, e com isso nós perdemos capacidade de desenvolvimento efetivo, autônomo, soberano do ponto de vista nacional. A par, algumas empresas que mesmo tentou se destruí-las, como foi o caso da Petrobras, como é o caso da Embraer, que quase foi vendida para a Boeing, né, efetivamente, como é o caso da Embrapa na área de pesquisa agrícola e agropecuária e tal, que foi desconstituída durante aquele período. A exceção dessas empresas que conseguiram se manter, algumas até por uma sorte do destino, porque a Boeing queria comprar a Embraer. E o que ela queria comprar? A capacidade dos engenheiros da Embraer. Não é a planta industrial, física da Embraer. O importante é a inteligência, é o conhecimento que a Embraer desenvolveu. Para a nossa felicidade, a Boeing entrou numa crise e não conseguiu adquirir a Embraer. Mudou o governo, agora o governo Lula impulsionando a Embraer volta, né? Está exportando seus aviões, o KC-390, os aviões executivos, está desenvolvendo na área de defesa equipamentos para a área de defesa e coisas dessa natureza. Para nós isso é absolutamente fundamental. Então eu acredito que o presidente Lula está correto quando, além das políticas sociais, do Bolsa Família, retomada do Bolsa Família, valorização do salário mínimo, enfim, fortalecimento da produção de alimentos para a nossa população, a definição de conteúdo local, novamente como algo importante para as encomendas públicas e coisas dessas. O fortalecimento agora do BNDES, né, como agente financiador do processo de desenvolvimento, mas eu penso que há dois vetores fundamentais. Um deles é o Nova Indústria Brasil. Não é apenas a retomada daquela industrialização que aconteceu a partir dos anos 40. Até porque o mundo mudou muito. O que é o Nova Indústria Brasil? É um projeto de desenvolvimento industrial organizado por missões. Quer dizer, eu não vou apenas falar, bota mais uma indústria aqui, outra ali. Não, eu tenho uma certa missão. Vou citar um exemplo. Uma missão, resolver o problema da saúde pública no Brasil. Vocês lembram, na época da pandemia, 2020, 2021, até 2022 e tal,
o Brasil não produzia sequer os EPIs, os equipamentos de proteção individual, quanto mais vacinas e coisas dessa natureza. Exatamente. Um país com a dimensão do Brasil não pode, não somos uma republiqueta, é um país de dimensões continentais, mais de 210 milhões de habitantes, e apesar de todo o processo de desindustrialização, um país que tem uma economia ainda, né, e que nós estamos reabilitando essa economia. Então, reorganizar a produção de medicamentos, vacinas, equipamentos para a área de saúde é absolutamente fundamental. Então, digamos que a saúde é uma das missões do processo de desindustrialização, mas há outras missões. Energias limpas. Né? O mundo vive esse processo gravíssimo, né, de aumento dos desastres naturais em função dos problemas climáticos, né, que os seres humanos aqui na Terra geraram, né, efetivamente. Então, é absolutamente fundamental que na área de produção energética, que é a principal fonte de emissão de gás, que nós possamos liderar internacionalmente esse processo de produção de energias limpas. Hidrogênio verde, solar, eólica, biomassa e tantas outras coisas que são fundamentais, não só para reduzir as emissões no Brasil, porque nós, felizmente, não somos dos mais emissores de gases na produção de energia. Nosso problema está no desmatamento. Né? Nosso problema não é na produção, porque as nossas hidrelétricas não geram gases. Nós, mesmo os nossos veículos utilizam muito etanol, que emite menos. Enfim, então, desse ponto de vista, as nossas emissões são muito menores do que da China, dos Estados Unidos, dos países da Europa e assim por diante. Mas nós temos o problema do desmatamento e da necessidade do reflorestamento, que é o grande desafio nacional, efetivamente. Então, uma missão é esse tema da questão energética. Uma outra missão, o que significa essa missão? Significa que o BNDES vai colocar dinheiro. Significa que o governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai fortalecer as nossas universidades, vai desenvolver tecnologias específicas para isso, nossos centros de pesquisa, de tal maneira que você possa ter um arranjo que permita que a gente possa produzir produtos para a saúde, produtos para a energia limpa, produtos para conter o desmatamento e, por outro lado, para desenvolver a agrofloresta, a agroecologia, enfim, e coisas dessa natureza. Produtos para as nossas cidades inteligentes, mobilidade urbana. Vou citar um exemplo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, para não falar apenas no abstrato, sobre cidades. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentro da universidade nós temos a COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, que foi fundamental para apoiar a Petrobras nessa coisa notável que é o desenvolvimento da capacidade de produção offshore, como a gente chama, do pré-sal e tal. Eu me lembro quando a Petrobras descobriu o pré-sal, foi lá no governo Lula, no primeiro governo Lula, o pessoal falava, a Petrobras não vai ser capaz de... O petróleo está lá, uma lâmina d'água imensa, e além do mais tem que furar aquela camada de sal e tal. Vai ser uma fortuna. Hoje a gente produz o petróleo com preços absolutamente competitivos, graças à tecnologia desenvolvida pela Petrobras, que eu espero que agora se torne gradualmente uma empresa cada vez menos de petróleo e cada vez mais de energias limpas, né? Ou seja, que o petróleo financia a transição energética do nosso país. Então, aqui no Rio de Janeiro, na COP, nós temos um projeto que é maravilhoso para transporte urbano. Chama-se Maglev Cobra. Maglev porque ele é um veículo de levitação magnética. Ele tem um líder que desenvolve esse projeto, que é o professor Richard Stepan. Ele está há 20 anos desenvolvendo essa tecnologia. Um processo de levitação magnética inovador. Existem já veículos de levitação magnética com outras tecnologias diferentes dessa. Essa tecnologia do professor Richard Stepan só está sendo desenvolvida aqui no Brasil, já num estágio muito avançado, na China e na Alemanha. E nós estamos na vanguarda desse processo.
mas para transformar aquele produto, que ele fez um modelo de laboratório, depois um modelinho em escala real, está funcionando lá na UFRJ, né? Um trecho de 200 metros e tal. Agora tem que fazer o trenzinho, né? Que é tipo um VLT que nós temos aqui, só que ao invés de ser sobre rodas, ele trabalha por levitação. Qual é a vantagem da levitação? Ela não tem atrito, então não faz barulho, consome pouca energia, porque aquela roda consome pouca energia elétrica. Então ele topa qualquer tipo de curva, qualquer tipo de rampa. Então ele é um veículo ideal para os meios urbanos, porque ele pode passar do lado da sua casa sem fazer uma barulheira danada, etc. e tal, e ocupando espaços urbanos. Mas o que é necessário? Que este projeto que está na universidade se transforme num produto industrial. E aí entra as ações de governo, com financiamento, com articulação entre o conhecimento da universidade e uma empresa que seja capaz de transformar aquele protótipo num produto industrial que possa ser reproduzido, fabricado para o Brasil e que no futuro pode até ser um instrumento de exportação de produtos para o exterior. Então, esse é um exemplo de um produto para a mobilidade urbana que é tão importante para todos nós, genuinamente brasileiro, que está no estado da arte das tecnologias no mundo e tal. Então, isso é extremamente importante. Então, é isso que tem que fazer. Então, o Nova Indústria Brasil representa esse novo caminho, né, de busca, desenvolvimento com tecnologia própria brasileira, com mecanismo de descarbonização da nossa indústria, com financiamento do BNDES, da FINEP, que tem sede aqui no Rio de Janeiro, que administra o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, então, articulando-se o conhecimento com a produção e mesmo a transferência de tecnologia, porque eu acho que nós não devemos ser contra que empresas internacionais se estabeleçam aqui no Brasil, mas desde que eles venham produzir aqui no Brasil e que incorporem a tecnologia nos nossos processos produtivos, né, efetivamente. O que nós não queremos, por exemplo, carro elétrico, vamos ficar importando carros elétricos ou vamos produzir carros elétricos e, eventualmente, até estimulando que indústrias brasileiras, também além das internacionais, desenvolvam produtos dessa natureza aqui entre nós. E o PAC é o primo irmão do Nova Indústria Brasil. Por quê? Porque para eu desenvolver indústria e serviços, né, porque hoje em dia não dá nem para separar muito o que é indústria e o que é serviço. As duas coisas estão imbricadas. Né? Já tem uma empresa que tem vários agentes de serviços que contribuem para aquela produção industrial. Então, eu preciso de tecnologia nessas duas áreas, indústria e serviço. Preciso, sim, do agronegócio, mas não esse agronegócio que devasta as florestas, que usa agrotóxicos que agridem a saúde, seja dos trabalhadores do campo, seja daqueles que consomem esses alimentos. Então, isso é fundamental para um desenvolvimento equilibrado do Brasil. Agricultura familiar, que é quem produz os alimentos para nós, com agroecologia, com agricultura orgânica e tal. Indústria e serviços de maneira equilibrada para o Brasil se desenvolver. É uma expectativa grande. E eu tenho convicção de que nós temos condições de, nos próximos anos, a nossa indústria voltar a florescer. E o que é importante na nova indústria? É gerar empregos de qualidade. Exatamente. Em vez de ter lá o cara que, por não ter alternativa, tem que trabalhar no Uber, por não ter alternativa, lá o jovem tem que usar sua bicicleta para ser entregador do iFood e assim por diante. Aí a gente fala, o mercado de trabalho está aquecido. Mas aquecido de que forma? As pessoas estão trabalhando com direitos, com remuneração digna, com jornada de trabalho adequada e não trabalhando 16 horas por dia e coisas dessa natureza? São essas as perguntas. Então, o nosso mercado de trabalho está mais aquecido, mas ele precisa mudar qualitativamente. A gente precisa gerar empregos de qualidade. Empregos de qualidade são na indústria, nos serviços modernos, e aí tem que gerar capacitação também nas universidades, nas escolas técnicas, que o governo também está impulsionando bastante. Né? Já no primeiro período do governo Lula se expandiu muito os institutos federais de tecnologia. Né?
E agora são mais 100 unidades no Brasil como um todo. Então, para que eu possa promover esse desenvolvimento com qualidade, novos profissionais no mercado, eu tenho que ter uma base de formação. Eu tive o privilégio de me formar por uma escola de excelência. Sim. E na época havia uma demanda por engenheiros. Agora, quando você não tem demanda, o sujeito vai querer ser advogado, psicólogo, sem nenhum demérito para essas profissões. Mas, não por acaso, o número de engenheiros formados nos últimos anos diminuiu, porque não há demanda, não havia demanda no mercado de trabalho. Agora, eu acho que com o PAC, né, por que eu dizia, eu acabei me desviando um pouco. A indústria, para funcionar, precisa da logística, precisa da energia, né? Precisa do setor de telecomunicações. Então, o PAC é a parte de infraestrutura, né, do país, infraestrutura também saudável, infraestrutura sustentável, melhor dizendo, do ponto de vista ambiental e tal, para que a gente possa ter um país que se desenvolva de forma equilibrada. Tá. Bittar, você falou aqui da importância de uma política energética na transição também, e eu fiquei pensando, porque você acompanhou a devastação do setor de telecomunicações com as privatizações do período neoliberal, né? E recentemente no governo anterior a gente viu a privatização da Eletrobras, que poderia ser uma empresa fundamental, uma empresa pública fundamental para fazer essa transição energética. Como que o Estado pode retomar esse papel em relação às empresas públicas? Olha, esses setores a que você fez menção são fundamentais para o desenvolvimento do país. Telecomunicações, não preciso explicar para ninguém a importância das telecomunicações e das tecnologias de informação, a chamada transformação digital da sociedade, né? Como todo precisa regular isso aí, né? Essa história das redes sociais, essas coisas todas, precisa de regulação. A Califórnia acabou de regular. Isso, precisa de regulação. Mas isso nós temos que avançar no desenvolvimento e na incorporação da digitalização de telecomunicações e de tecnologia da informação na sociedade como um todo. E as empresas de telecomunicações são fundamentais. Qual foi a falha no processo de privatizações, né, que aconteceu? É que nós perdemos capacidade de desenvolver tecnologia própria. Eu trabalhei na Embratel durante 21 anos. A Embratel era uma empresa de excelência. Era admirada nacionalmente e internacionalmente como uma empresa. Quando ela foi privatizada, caiu na mão de um grupo americano inicialmente, a MCI, que meteu os pés pelas mãos lá, a empresa ficou mal. E depois foi adquirida pela Claro, que é do grupo mexicano lá, do Carlos Slim e tal. Então hoje a gente tem, nós temos 3 grandes grupos de telecomunicações, que são a Vivo, que é do grupo Telefônica, a Claro, que é desse grupo mexicano, e a TIM, que é a Telefônica Itália e tal, que é do grupo italiano. São 3 grupos internacionais que operam no Brasil. Mas nós temos uma jabuticaba brasileira também. Nós temos mais de 15 mil pequenos provedores de internet, que às vezes não aparecem muito, né? Porque a gente vê a propaganda na televisão, vê lá, Claro, vê a Vivo, vê a TIM, etc. e tal, mas são eles que levam a internet no interior do Brasil, nas pequenas cidades do interior. Então são mais de 15 mil pequenos provedores, que às vezes o próprio dono da empresa sobe no poste lá para botar o cabo lá, para chegar na casa da pessoa, o cabo de fibra, e levam fibra ótica na casa das pessoas. Então, e quem estimulou os pequenos provedores inicialmente foi o governo Lula. Quando eu estive na Telebrás, na presidência da Telebrás, nós criamos uma infraestrutura nacional de internet que permitiria que cada pequeno provedor pudesse se conectar nessa rede e, portanto, ele está conectado, porque a internet é uma rede mundial, nacional e mundial. Então, o pequeno tem lá a rede dele, ele precisa estar conectado com o Brasil inteiro e com o mundo. E a Telebrás cumpriu esse papel a preços razoáveis para que ele pudesse ganhar o dinheirinho dele também, honestamente, lá na ponta. Esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado, é de fomentar, não é de substituir necessariamente o pequeno empreendedor, mas de apoiá-lo, né, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa prestar serviços de qualidade para as populações da sua região. E, como eu disse, ganhar seu dinheiro honestamente. No setor de energia elétrica, aconteceu algo muito grave, que foi a privatização da Eletrobras.
A Eletrobras é a grande produtora de energia limpa, porque controla as hidrelétricas brasileiras. E controlando hidrelétrica significa controlar um volume imenso de águas, porque as hidrelétricas todas têm reservatórios. Se já era difícil falar dessa coisa de controle sobre as reservas aquíferas, vamos chamar assim, do nosso país, o que dizer agora, nesse período de seca, com essas dificuldades todas? Então, há que se ter planejamento, regulação do Estado nessas coisas. E a Eletrobras é fruto, a Petrobras também, mas depois posso falar da Petrobras no governo passado. Mas a Eletrobras é fruto de um crescimento absurdo do mercado financeiro globalizado, a liberação dos capitais. Então, os capitais entram e saem daqui para lá e chegam no Brasil, não para um investimento necessariamente produtivo, mas para ganhar dinheiro naquela ciranda financeira que ali está. E é por isso que o país tem que oferecer taxas de juros gigantescas para que você atraia esses capitais, que é um capital parasita, eu chamo, que ele suga riquezas de nosso país, né? Porque, veja bem, se tem alguém ganhando dinheiro no mercado financeiro, alguém está perdendo aqui, porque o sistema econômico é um sistema fechado. E isso está gerando uma desigualdade social no mundo inteiro, e aqui no Brasil, que já é um país historicamente com graves desigualdades sociais, melhoraram no governo Lula, voltaram a piorar com Temer e Bolsonaro, tende a melhorar um pouco agora, mas enquanto nós não enfrentarmos esse tema da regulação do mercado financeiro, porque eles são vorazes, eles querem a Eletrobras não para produzir energia de qualidade para a população brasileira, como é o caso da Enel, lá de São Paulo, que acho que todos estão acompanhando, né? É uma concessão pública. É uma concessão pública, porque o sistema é um sistema público, em que o Estado permite, quer dizer, o governo permite que uma empresa privada possa explorar aquele serviço, mediante um determinado contrato de concessão. Só que a agência que controla, sobretudo a partir do governo passado, não cumpre o seu papel de controlar. E aí ela está fazendo aquela lambança lá. No setor da Eletrobras, qual é o grande temor? Essa turma do mercado financeiro funciona mais ou menos como aves de rapina. Eles querem extrair valor da empresa em benefício próprio, como acionistas da empresa, e não gerar valor para fazer novos investimentos e melhorar a qualidade do serviço para a população. Essa é a lógica de uma empresa pública. A empresa pública tem que ser eficiente, tem que ser bem administrada, tem que vender seus serviços, portanto, gerar valor. Com essa geração de valor, você reserva uma parte para reinvestir na modernização, na expansão desse serviço e prestando serviços de qualidade. Quando você age como sanguessuga, querendo apenas aumentar a lucratividade para aumentar os dividendos e botar o dividendo no seu bolso, você vai degradando a qualidade dos serviços de energia elétrica. Foi isso que eles fizeram com a Petrobras no governo passado. Eles retalharam, venderam grande parte dos ativos da Petrobras, a BR Distribuidora, a área de fertilizantes e área de refinarias, refinarias foram vendidas, etc. Tal, fazendo com que a Petrobras perdesse sinergia com essas atividades que são afins, com a atividade principal do petróleo, e aumentar, com isso geraram dinheiro, porque venderam esses ativos, esse dinheiro virou dividendo e entrou no bolso desses acionistas, e não serviu para reinvestir a empresa. Então, essa é a lógica do mercado financeiro. Eu reputo que hoje o maior adversário do desenvolvimento do Brasil chama-se mercado financeiro, que a turma chama a turma da Faria Lima, que é onde se concentra esse mercado financeiro lá, porque eles controlam a mídia brasileira, veja que é a mídia. Dizer que a economia brasileira está arrumada, as pessoas, o nível de emprego melhorou. Como disse, é um mercado de trabalho ainda que precisa melhorar, mas as pessoas estão trabalhando, melhorou a remuneração, a renda média do mercado de trabalho melhorou, a inflação está sob controle, né? O PIB, que eles diziam que ia crescer 1%, vai crescer 3% ou um pouco mais neste ano. Enfim, a
economia está razoavelmente organizada. Mas tem um problema. Eles ficam dizendo que o governo é gastador, o governo está gastando muito, que precisa aumentar a taxa de juros para contrabalançar a gastança, que eles chamam, a gastança pública, que é uma inverdade. Veja bem, o governo precisa ter recursos para a saúde, para a educação, para as políticas sociais e para investir no desenvolvimento industrial e tecnológico do país, verdadeiramente. Agora, isso não dá para fazer essa conta, eles ficam olhando para os gastos sociais e falam, o governo tem que maneirar no gasto social. Mas quanto que o governo gasta com a rolagem da dívida? São 700 bilhões de reais, só na rolagem da dívida pública. Olha, não estou falando um troco, não. É 700 bilhões de reais. Quer ver uma outra coisa que é intocável no Brasil? São as chamadas renúncia fiscal. Nós vivemos todo esse processo. Uma das renúncias fiscais era a história da desoneração da folha das empresas. Porque a desoneração da folha permite que as empresas possam gerar mais empregos. É uma falsa afirmação. O fato real é que muitas empresas têm esse benefício da desoneração. A somatória das desonerações são mais de 500 bilhões de reais também. Os números são todos astronômicos. Se eu junto a rolagem da dívida e a desoneração, acho que o governo Lula não quer reduzir a desoneração, quer, só que isso é barrado pelo Congresso Nacional, que é um Congresso conservador, muito influenciado pelo mercado financeiro, por essa turma. Então, Banco Central, todo mundo está acompanhando a polêmica que surge, né, com as declarações o tempo todo. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre o Banco Central, para você falar. Toda hora a gente vê o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a economia está descontrolada, não sei o que lá, Isso é um caldo de cultura que acaba repetida a exaustão através dos telejornais, da grande mídia e tal, e entra na cabeça das pessoas, realmente o governo é um governo gastador e a economia está desequilibrada. Não é verdade. Não é verdade. Tem um economista da Unicamp, chamado Ricardo Carneiro, a quem eu prezo, né, que naquela publicação chamada Carta Capital, publicou nesta semana um diagnóstico sobre a situação fiscal do Brasil, não apenas olhando hoje, mas olhando como é que essa situação fiscal vai se propagar ao longo dos próximos anos. E aí ele examina os gastos com a educação, levando em consideração, inclusive, que tem aquela coisa do gasto mínimo com a educação constitucional no país. É um percentual da receita líquida do governo em educação, outro percentual para a saúde, a valorização do salário mínimo, que impacta gasto público, mas que é legítimo, porque a valorização do salário mínimo acaba definindo a remuneração mínima também dos aposentados. Né? Eles querem tirar isso. Querem que o aposentado não receba pelo menos o salário mínimo. Olha só. É um negócio... Mal sobrevive. É quase inacreditável se você não estivesse vivendo essa situação. Né? Então, o que o Ricardo Carneiro demonstra? Com números, e não são números gerados por ele, são números gerados pelo Instituto Fiscal Independente, que é uma organização até conservadora, muito ligada ao próprio mercado financeiro. Então, ele pega os números do mercado, coloca esses números em planilhas e fala, quanto é que eu estou gastando aqui? Como é que vai variar o produto interno bruto nos próximos anos? Também uma estimativa, digamos, conservadora de crescimento do PIB e demonstra que o impacto da saúde, da educação, do aumento do salário mínimo é quase inexistente, ao passo que o rolo compressor das desonerações fiscais, que eu já me referi, né, e também da rolagem da dívida pública, acaba sendo uma coisa absurda. Ele fala, se eu reduzir um pouquinho aqui a taxa de juros, né, efetivamente, no Brasil tem uma das maiores taxas de juros do planeta Terra. Né? Se eu diminuir um pouquinho, eu diminuo o gasto do governo, portanto vai sobrar mais aqui para o gasto social também. É simples assim, é uma conta meio de padaria, de padeiro, como a gente costuma dizer. É assim. Só que eles só olham pelo lado do interesse deles. E aí falam, o governo está gastando muito no social. E esquecem de falar da rolagem da dívida e das desonerações também,
que são um verdadeiro dano. Então, Aí o é país gasto. está aprisionado por essa lógica do mercado financeiro, que não é só o mercado financeiro, eles influenciam a mídia, eles influenciam boa parte do parlamento brasileiro. O presidente da República não dá um passo sequer sem ter autorização do parlamento brasileiro, né? Então, enfim, nós vamos ter que contar com uma grande pressão, digamos assim, democrática da sociedade para fazer essas transformações. E eu, sinceramente, espero que o novo presidente do Banco Central, o Galípolo, indicado pelo presidente da República, porque o Banco Central tem um presidente eleito no governo passado que tem um mandato. E esse mandato não pode ser alterado. Então, ele vai até o final deste ano, o Roberto Campos Neto. O nome indicado pelo presidente Lula, o Galípolo, já foi aprovado pelo Senado Federal e ele deve assumir no final do ano. E eu espero que a gente tenha um Banco Central que zele, sim, pelo mercado financeiro, por tudo isso, mas de maneira equilibrada, de tal maneira que a gente possa sair desse sufoco, né, que as políticas de juros, né, geram, travando o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico do nosso país. Perfeito. Chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura, e nós indicamos aqui um livro que é organizado por Jorge Bittar, que se chama Governos Estaduais, Desafios e Avanços, que está disponível no site da Fundação Perseu Abramo. E Bittar, o que você nos indica? Vamos ver, tem tanta coisa interessante, né? Eu vou indicar 2 filmes, depois eu falo do livro. 2 filmes do Walter Salles. Ótimo. Um deles, O Central do Brasil, que é um filme histórico, né, maravilhoso, etc. E outro é o que está em pré-estreia, né, baseado em livro, que é Eu Ainda Estou Aqui, que conta a história de um engenheiro, Rubens Paiva, sequestrado e assassinado pela ditadura militar, e ele conta essa história, inclusive a Eunice, a esposa dele, os familiares todos, etc. Um livro maravilhoso, e o filme vem sendo elogiadíssimo em todos os festivais internacionais e tal, e eu estou querendo muito ver esse filme. Então, seria uma recomendação que eu faço, porque isso tem muito a ver com a cultura e com a nossa história, com a nossa democracia, né? Porque quando tratamos de recuperar essas barbaridades da ditadura, é para justamente que nós assumamos que ditadura nunca mais e que apostemos fortemente na democracia. Lembrando que a turma do Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Né? Ou seja, a turma da ditadura, a turma que é anti-Brasil, apesar de se vestir de amarelo, efetivamente, esteve querendo e continua querendo, né, abortar, digamos assim, a democracia brasileira. Então, um filme como esse nos ajuda a refletir sobre os males que a ditadura causou em nosso país. E sobre livro, tem tanta coisa interessante sobre o Brasil e tal, mas eu particularmente, atualmente, estou querendo conhecer muito a trajetória de desenvolvimento da China, não para querer transplantar para o Brasil a experiência chinesa, que é a experiência da cultura deles, mas há aprendizados, né? Assim como eles aprenderam conosco, como eu disse aqui no início dos anos 80, e adaptaram, enfim, boa parte do que nós fizemos aqui no Brasil à dinâmica econômica, cultural, social chinesa, nós temos que conhecer também como é que eles estão fazendo. E tem um livro de uma alemã chamada Isabella Weber, cujo título é Como a China Escapou da Terapia de Choque, ou seja, como é que eles, nos anos... Porque o que aconteceu? A União Soviética, no final dos anos 80, acabou se desconstituindo enquanto União Soviética, e eles liberaram a economia e geraram uma série de distorções, né, que geraram muitos problemas na própria Rússia e nos demais países da União Soviética, lá da Europa Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, aquela Iugoslávia, antiga Iugoslávia e aquilo lá, efetivamente. A China teve um tratamento mais inteligente, antes da União Soviética.
ela falou, eu preciso transitar de um regime totalmente estatal, que era na época do Mao Tse-tung, o Mao Tse-tung, que foi o líder revolucionário em 1949, etc. E tal, né? Enfim, criou uma economia fortemente estatizada na área do campo e na área do início da industrialização. E eles entenderam que eles tinham que liberar um pouco. Ser socialista não significa negar o mercado, até porque o mercado é anterior ao capitalismo. E aí eles baseados na experiência milenar chinesa, desenvolveram, a partir de muitos debates e de discussões entre economistas e entre políticos lá, elaboraram um processo de transição suave de uma economia totalmente estatizada para uma economia, digamos, planejada, com forte presença do Estado, mas com um mercado também muito dinâmico que estimula a criatividade, a inovação, a eficiência das atividades. E o livro da Isabela retrata essa experiência que eu acho que é muito interessante para o Brasil. Nós temos que fazer o caminho oposto, recuperar o papel do Estado. Exatamente. Que foi desmontado pelo projeto neoliberal, mas vale a pena conhecer também as experiências deles lá. Excelente. Lembrando que todas as indicações estarão disponíveis na descrição desse episódio para você conferir e acompanhar. E, Bittar, antes da gente seguir para as nossas considerações finais, eu queria que você, em poucos minutos aqui, convencesse um profissional da engenharia a se sindicalizar. Eu acho que uma sociedade, para ser próspera, precisa da constituição de relações solidárias entre as pessoas. E os sindicatos são um instrumento para isso. Né? Os sindicatos são um espaço de agregação para você discutir a sua profissão e o papel da sua profissão no Brasil. Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres enquanto profissional, o sindicato defendendo seus direitos, pela ação direta, pela ação do departamento jurídico, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o sindicato também ajudando a defender interesses mais gerais da engenharia e do desenvolvimento do nosso país. Por isso mesmo, eu recomendo muito que as pessoas se filiem, acompanhem e ofereçam sua contribuição também para que nós tenhamos sindicatos fortes, associações fortes na sociedade brasileira, porque é isso que garante a democracia e o desenvolvimento de todos. E um conselho que você daria para quem está ingressando na universidade de engenharia? Olha, o conselho que eu daria é o seguinte, para que os nossos jovens sejam pessoas aplicadas, né, que se dediquem a esses novos conhecimentos. Nós estamos vivendo a revolução da inteligência artificial, da quinta geração do 5G e de tantos outros processos que transformam profundamente as relações sociais e as relações produtivas. Então, os engenheiros precisam conhecer esses processos, mas ao mesmo tempo recomendando aos nossos jovens que nunca abdiquem também de entender como é que essas tecnologias se aplicam na sociedade. Porque as tecnologias podem ser aplicadas para o bem ou para o mal, né, efetivamente. Né? Um exemplo mais típico disso é a tecnologia nuclear. Ela é muito importante para produzir energia, para, através dos isótopos, ajudar nas terapias de saúde e coisas desse tipo. Mas ela pode servir para produzir bomba atômica também. Né? Então, o controle sobre a sociedade e tal, para que também profissionais depois não se arrependam, falar eu gerei essa tecnologia e ela está sendo mal utilizada. Assim. Então, redes sociais, por exemplo, são importantes que as pessoas possam se relacionar, né? Mas é preciso que haja controle sobre as fake news, sobre a manipulação das pessoas, sobre os golpes que acontecem através da internet, sobre as bets, né, que geram problemas graves e tal. Então, mais uma vez, tecnologia é importante, sejamos aplicados, vamos apostar que o mercado vai demandar mais engenheiros, né, através do Nova Indústria Brasil, através dos investimentos em ciência e tecnologia, através da retomada do investimento em infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, vamos ter participação, desde a época da faculdade, participando do centro acadêmico, do Diretório Central de Estudantes, do DCE e assim por diante e tal, e, de alguma maneira, quando se tornarem futuros engenheiros, participando dos sindicatos de engenheiros, do Clube de Engenharia e de todas as entidades aí
da sociedade. É isso. Muito obrigada, Bittar. Foi um prazer recebê-lo. Quero passar então para as suas considerações finais. Olha, eu quero dizer que, para mim, é um prazer imenso estar aqui nessa casa, que é uma casa da democracia, uma casa dos engenheiros, né? É uma casa da luta por direitos, né? E isso é muito importante. Eu, modestamente, quis aqui oferecer o meu depoimento, né? No sentido de que, a partir de uma certa vivência, de uma certa reflexão que nós temos sobre o mundo, sobre a sociedade, que nós possamos, de alguma maneira, enquanto profissionais da engenharia, enquanto entidades representativas, oferecer uma contribuição sólida para que possamos fazer a chamada transformação social com sustentabilidade ambiental do nosso Brasil e construir uma grande nação. Nosso sindicato está nesse caminho e eu me sinto muito feliz e orgulhoso de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as pessoas que ficaram até o final nos ouvindo e nos assistindo. Chegamos ao fim do nosso EngeCast, o podcast da engenharia, que conta com o patrocínio da Mútua e é gravado aqui no nosso Estúdio Camarada, que é uma iniciativa da Ficenge com o Senge Rio. Se você gostou desse episódio, envie para os seus amigos, amigas e amigues, compartilhe e compartilhe muito. Siga a Ficenge nas redes sociais, @Ficenge Federação. Muito obrigada.